Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. É só recarregar a página. Atila Hell aqui. Vamos esperar o pessoal chegar para nossa live. Live prometida ontem nas minhas listas de transmissão. Essa live é exclusiva para você que faz parte da minha lista de transmissão. Já estamos na segunda lista, já quase lotada. Estou muito feliz pela confiança que você tem no meu trabalho. Vamos aguardar a galera chegar. Eu costumo ser pontual, estou entrando aqui um minutinho antes para poder dar certo a conexão. Tá? Tô verificando a conexão aqui no meu computador, tá tudo certo, tá tudo certinho. Só aguardar o pessoal chegar para mais essa live. Se você foi convidado por alguém que é da minha lista de transmissão, pergunta para essa pessoa como é que você faz para entrar na minha lista de transmissão e receber conteúdos toda semana, conteúdos grátis sobre vendas, sobre persuasão, sobre como você pode melhorar os seus resultados em vendas. É uma mentoria no seu WhatsApp, é uma coisa que eu adoro fazer. Tá chegando, galera, chegou a primeira pessoa aí. Sejam bem-vindos. Legal, Lilian, seja bem-vinda, querida, tudo bem? Vamos lá, chama a galera. Então, se você ainda não faz parte da minha lista de transmissão, você pode pedir para entrar. Entra na minha fanpage, vai ter publicação de como faz para entrar, vai mandar uma mensagem, mandar o seu nome, eu cadastro você e aí toda semana você vai receber conteúdo sobre venda, persuasão, como ter mais resultados, enfim, é isso que eu faço, tá bom? Vamos chegar, vamos dar uns 5, talvez 8 minutos para todo mundo se ajeitar. Pega uma água, tô com a minha aguinha aqui. Pega uma água, pega papel e caneta para anotar isso que eu vou te passar, é importante. Compartilha enquanto não chega todo mundo, vai compartilhando essa live com as pessoas que você ama, pessoas que trabalham com vendas e precisam ter mais resultado. Sabe, todo mundo que trabalha com vendas, Sherman, seja bem-vinda, querida, obrigado pelo compartilhamento. Obrigado por me acompanhar, como você sempre acompanha, obrigado mesmo. Pessoas que precisam ter mais resultados em vendas. Então, se você conhece pessoas do seu time, se você tem um time de vendas, compartilhe essa live, porque pode ajudar essas pessoas a terem mais resultados, tá bom? Eu espero que você compartilhe agora. E pode dar joinha, pode dar coraçãozinho, que eu também gosto muito mesmo, de verdade. Rodrigo, seja bem-vindo, Rodrigo. Lucilene, boa noite, querida. Vamos lá. Aqui no celular passa rapidinho, então se eu não falar seu nome, não fica chateado comigo, tá? Que passa rapidinho aqui. Tá legal? Temos 9, tá chegando o pessoal. Vamos lá. Começamos daqui a pouquinho com os nossos conteúdos. Legal. Chama a sua galera, chama o seu time, compartilha essa live. Vou dar mais 3 minutinhos para a gente começar o nosso conteúdo. Se você não pegou a sua aguinha, se você não pegou papel e caneta, pega lá. Essa live não foi avisada para os meus canais, eu não avisei no Facebook, não avisei em lugar nenhum, eu só avisei dentro da minha lista de transmissão. Então se você está aqui é porque você está me acompanhando lá na minha lista de transmissão, então você ficou sabendo dessa live. Se você convidou alguém e essa pessoa ainda não faz parte da minha lista, convida ela para a lista também, que eu vou compartilhar conteúdos toda semana, conteúdos gratuitos, de qualidade, é uma verdadeira mentoria de vendas no seu WhatsApp. É isso que eu adoro fazer e quanto mais pessoas eu puder ajudar, para mim sempre é muito melhor, tá bom? Boa noite, Anne, seja bem-vinda. Vamos lá. Mais 2 minutinhos e a gente começa o conteúdo. Emerson, seja bem-vindo. Compartilha essa live, chama a galera. Vamos lá.
Boa noite, Raquel, minha coach linda. Obrigado pela presença, querida. Obrigado. A gente vai fazer um trabalho muito bacana, você vai ver. Vamos lá. Um minutinho para o conteúdo começar. Um minutinho para o conteúdo começar. Compartilha, chama a galera. Como todas as minhas lives, essa live também vai ficar gravada. Boa noite, Miriam. Obrigado por me acompanhar, querida. Boa noite. Essa live vai ficar gravada aqui na minha fanpage, então você pode também chamar pessoas para verem depois, né? Sem problema nenhum. Né? Mas aqui durante a live fica legal. De repente você pode fazer perguntas, né? Ou tirar suas dúvidas. Ao vivo é muito melhor. 9 horas e 5 minutos. Net, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. 9 horas e 5 minutos. Vamos começar o nosso conteúdo. Chama a galera, compartilha. E antes de começar, eu queria que você digitasse aí nos comentários. Se você está me vendo e me ouvindo bem. Se está tudo certo com o nosso vídeo. Coloca aí 1. Giovânia, Dileia, sejam bem-vindas. Se você está com dificuldade de me ouvir, de me ver, coloca 2, tá? Só para eu saber aí como é que está a nossa conexão, como é que está chegando para você aí esse sinal, tá bom? 1, se você está me vendo e me ouvindo bem. 2, se está com algum problema. Digita aí. Hoje eu resolvi botar uma musiquinha de fundo para não ficar muito chato. Legal, legal. Todo mundo digitando 1, então nossa conexão tá boa. Que ótimo, que legal. Legal. Boa noite, Vaguinho. Boa noite. Boa noite, Dileia. Legal. Muito bem. Malu, boa noite, Malu. Malu me acompanha há muito tempo também. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Adoro vocês, de verdade. Vamos ao nosso conteúdo. Vamos lá, gente. É o seguinte. Se você talvez não me conhece, talvez não me acompanha há muito tempo, eu vou explicar quem eu sou e o que eu faço. Eu sou o Átila Real, eu sou coach, sou mentor de vendedores e há mais de 25 anos eu trabalho com vendas. É o que eu faço, o que eu mais gosto de fazer, fiz durante muitos anos. Hoje eu atendo pessoas, eu ajudo pessoas a chegarem mais longe nos seus resultados de venda, principalmente de venda. Como coach, eu consigo também ajudar as pessoas a resolverem outras questões emocionais, questões comportamentais. E como mentor, eu ajudo as pessoas a terem mais resultados com vendas. Então as pessoas me procuram para me contratar para atendimentos individuais, para que eu possa ajudar essas pessoas a terem mais resultado nas suas vendas. Porque venda é o que move todo tipo de negócio. Então se você trabalha numa empresa, numa marca qualquer de marketing de rede, você precisa vender mais. Mas nem sempre você consegue. E por que eu resolvi fazer essa live? Eu estou reinaugurando as minhas listas de transmissão, eu dei uma parada por questões pessoais, estou reinaugurando a minha lista de transmissão e em 2 dias a gente já colocou mais de 300 pessoas nas listas de transmissão. Essas pessoas são vocês, foram convidados para cá, para essa live de hoje, então foi um presente que eu fiz para vocês. Vou continuar trazendo mais pessoas para as listas e das listas eu vou trazer para lives, vídeos, enfim. Daniele, seja bem-vinda. Luzimar, seja bem-vinda. Então, o que me motiva é isso, Stephanie. Todo mundo falou que tá legal, deve ser a sua conexão. O que me motiva é entregar esses conteúdos para as pessoas terem mais resultados. Eu faço isso, mentoria e coaching há mais ou menos 3 anos. Eu já atendi perto de 100 de profissionais. E muitas pessoas tiveram ótimos resultados, excelentes resultados. E ainda assim eu encontro com bastante frequência pessoas que não conseguem ter resultados em vendas. Por que isso acontece? Porque a gente comete alguns erros e é comum isso acontecer. Primeiro de tudo, eu queria que você entendesse que cometer erros é natural. Errar é natural. É normal a gente errar enquanto a gente está num processo de aprendizado, principalmente, tá? Principalmente. Quando você está aprendendo algo, é normal que você cometa pequenos erros. Tudo bem?
Mas esses erros eles não devem persistir, porque eles vão impactar diretamente nos seus resultados. Se hoje você não tem o resultado que você gostaria de ter, o resultado que você sonha em ter, se hoje você ainda não tem esse resultado, o motivo é bem simples. Você não sabe como fazer. Simples. Se você soubesse como fazer, é porque você já teria feito. Se você soubesse como fazer. Como você não sabe, comete pequenos erros, você não tem os resultados que você gostaria de ter. Essa já é, inclusive, a segunda live que eu falo sobre erros que a gente comete. Segunda live. Então, se a gente fosse fazer live sobre todos os erros que a gente comete em vendas, daria uma live de umas 10 horas. É muita coisa que a gente erra ao tentar fazer algo. É bem comum isso. Então, a primeira coisa que eu quero que você fique tranquilo, que você fique tranquila é comum errar. O que você não deve fazer é, depois de saber que está errando e depois de descobrir uma forma de fazer diferente, é você... sim, a gente está ao vivo, Flávio. Está ao vivo. Depois de você saber como fazer, você insistir nesse erro. Isso você deve evitar. Então, eu estou trazendo algumas coisas da minha experiência de mais de 25 anos como vendedor, para que você corrija esses erros, corrija o seu percurso como profissional de vendas e tenha mais resultados. Então a gente vai falar hoje sobre 3 erros que a gente ainda comete em vendas. E esses erros fazem com que você tenha menos resultados, que você ganhe menos, que você produza menos. E aí o que acontece? Você tem menos dinheiro, a falta de dinheiro pode deixar você aborrecido, e aí você não consegue pagar as contas, e isso tudo acontece e impacta diretamente no nosso emocional. Eu tenho certeza que se você ficar sem dinheiro por conta que não conseguiu vender, você fica chateado. Todo mundo fica. Então qual que é o objetivo? Eu sei que você deve trabalhar com produtos fantásticos, de altíssima qualidade, e que você... Vanessa, seja bem-vinda, querida. Boa noite. E que você quer ajudar as pessoas, quer contribuir com a vida das pessoas, mas... em resumo, vamos combinar uma coisa aqui. Em resumo, o que é importante quando você está fazendo esse trabalho? Você precisa de resultado. Você precisa ter resultado financeiro no seu negócio. Você não está trabalhando numa ONG, numa entidade filantrópica. Você precisa ter resultado financeiro. Ricardo, meu querido coach, seja bem-vindo. Então, você precisa vender algo. E se você não vende, você não tem resultado e aí cai tudo por terra. Quais são esses erros? Eu separei hoje para falar sobre 3. E o primeiro deles, antes de eu falar o erro, eu vou te falar sobre um conceito que eu falo muito sobre esse conceito chamado habilidade angular. Habilidade angular. Então presta muita atenção, anota se você puder. Esse conceito ele é muito importante, eu ensino ele para os meus coaches, eu ensino ele em treinamentos, em cursos online que eu dou. E eu vou te explicar agora o que é habilidade angular. Ao longo da nossa live, você pode fazer perguntas. Eu não vou responder durante a live, eu sempre explico isso. Eu não vou responder durante a live porque os comentários passam muito rapidinho desse lado aqui, bem aqui o que eu estou olhando no meu celular, tá? E passam muito rápido, eu não consigo às vezes ver, tá bom? Então se você deu boa noite e eu não te dei boa noite, desculpa, não vi, passou. E as perguntas, se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta, fica à vontade, que depois eu volto na live e respondo todas as perguntas. Eu sempre faço assim e nunca deixei ninguém na mão, tá bom? Então, pode fazer sua pergunta, depois eu volto e respondo. Não dá para responder aqui ao vivo durante a live, porque elas passam muito rapidinho. Então, vamos lá. O que é habilidade angular? Imagina, qualquer profissão que existe, qualquer profissão, ela tem uma habilidade angular. O que é uma habilidade angular? O que eu chamo de habilidade angular? É uma habilidade que, sem ela, aquele profissional não consegue exercer bem aquela função, aquela profissão que ele escolheu. Então, por exemplo, imagine que você quisesse ser um salva-vidas. Qual é a habilidade angular de um salva-vidas? É nadar. Se ele não tiver a habilidade de nadar, ele pode ser apaixonado pelos seres humanos, adorar salvar pessoas, mas ele não vai conseguir colocar em prática a sua profissão, aquilo que ele abraçou para fazer. Não tem como ele fazer isso.
Então, a habilidade angular é aquela habilidade que sem ela a profissão não vai para frente. Então, qual que é a habilidade angular, pelo menos uma delas, de um bom advogado? Ele precisa gostar de ler, porque a quantidade de material que um advogado é obrigado a ler para poder fazer o trabalho dele é uma quantidade absurda. Pessoas que não gostam de ler provavelmente teriam muita dificuldade em ser um advogado. Está fazendo sentido para você o que é uma habilidade angular? Se você está entendendo o que é uma habilidade angular, escreve nos comentários aí. Estou entendendo. Escreve aí. Eu estou entendendo. Enquanto eu tomo minha aguinha aqui, bota um sonzinho para vocês. Se você entendeu o conceito de habilidade angular, escreve aí. Eu entendi. Ok, maravilha. Perfeito, perfeito. O conceito é simples e bastante profundo, é importante. E a gente está falando de vendas. Então, qual que é a habilidade angular de um vendedor? Qual é a habilidade angular de um profissional de vendas? Eu vou te dizer qual é. O profissional de vendas precisa gostar de estudar. Se você é profissional de vendas e não gosta de estudar, você vai ter bastante dificuldades na sua profissão. Presta bem atenção nisso. A habilidade angular de um bom vendedor, de um bom profissional de vendas, é gostar de estudar. Ele precisa gostar de estudar? Por quê? Na minha opinião, e eu já falei isso em vários treinamentos, eu sempre usei esse conceito, na minha opinião, o profissional de vendas ele precisa ter 3 conhecimentos. Conhecimento do mercado, conhecimento do produto e conhecimento do cliente. Conhecimento do mercado, do produto e do cliente. Para conhecer o mercado, o que está dentro de conhecimento do mercado? Tá os seus concorrentes, tá a economia local, tá a sazonalidade. De repente você trabalha numa região que depende, por exemplo, da agricultura. E tem a maior cultura, o maior plantio naquela região é sazonal, não é o ano inteiro. Então você tem a época da safra, você tem a época da entre-safra, tem época que aquela cidade tem mais dinheiro e época que ela tem menos dinheiro. Mas se você trabalha numa cidade onde a economia é eminentemente do setor público, onde 90% da população trabalha em órgãos públicos, você já não tem sazonalidade, porque aquelas pessoas todo mês elas recebem. Então, o conhecimento do mercado é ter conhecimento dessas coisas, da economia, do concorrente, o que está da moda, das tendências. Você precisa conhecer isso. É um conhecimento importantíssimo para quem trabalha com vendas. Conhecimento do produto. Você precisa dominar tudo sobre o seu produto. Você precisa conhecer profundamente o seu produto. Como ele é fabricado, quais são os benefícios que ele traz para o seu cliente, como que ele deve ser usado, utilizado, aplicado para ter mais resultados. Você não pode ser um leitor de rótulo, de chegar na hora de vender um produto e ler no rótulo aquilo para o seu cliente, porque você vai estar vendendo característica e não benefício. E qual que é a diferença, Átila, de característica e benefício? Simples, característica é uma coisa que o seu cliente percebe sem você explicar. Então dizer que um frasco de perfume tem 100 ml não vai mudar nada. O cliente sabe ler, ele sabe ler que está escrito na base ali do frasco de perfume que é 100 ml. Então isso é característica. Sabe, isso aqui é um tubo maior, mais econômico, isso é característica. Falar que um celular é fino é característica. E característica não vende. O que é benefício? São coisas boas para o seu cliente que aquela característica proporciona. 100 ml de perfume vão durar mais do que 50 ml de perfume. Então, em vez de você falar sobre a característica 100 ml, você vai falar, olha, esse perfume ele vai durar muito mais tempo para você. Então, benefício é algo que você precisa ressaltar do produto para o cliente. Então, conhecimento do produto, que é o segundo conhecimento que eu falei, você precisa mergulhar, saber que tipo de resultado aquele produto vai dar para o seu cliente. Terceiro conhecimento, conhecimento do cliente, de pessoas. Você precisa conhecer gente. Se você trabalha com vendas, você vai vender produtos para pessoas.
Então você precisa conhecer gente. Máquinas não compram, máquinas não fazem negócio. Você vai fazer negócio sempre com pessoas. Ah, mas eu vendo para uma empresa, mas você vende lá para o comprador da empresa, para o diretor da empresa, para o gerente da empresa. Você sempre vai vender coisas para pessoas, sempre. Soluções, serviços, produtos, sempre. Sempre vai ter uma pessoa do lado de cá e uma pessoa do lado de lá. Então conhecer o seu cliente é fundamental. Você precisa saber ferramentas de conexão, como que eu me conecto com uma pessoa desconhecida, como que eu abordo uma pessoa, como que eu faço uma leitura fria, ou seja, saber que mais ou menos o que a pessoa está pensando ou sentindo naquele momento que ela está falando comigo. Você precisa estudar programação neurolinguística, rapport, precisa estudar gatilhos mentais, precisa estudar o comportamento humano. Então esses 3 conhecimentos são os mais importantes, no meu ponto de vista, para que um profissional de vendas tenha sucesso. E para adquirir esses conhecimentos, eu preciso gostar de estudar. E um dos erros mais comuns que eu percebo ao atender pessoas nas mentorias individuais, né, nos processos de coaching e também nos treinamentos que eu já ministrei, presenciais principalmente, é que as pessoas têm resistência em estudar. Jaqueline, minha querida coach, seja bem-vinda. As pessoas têm resistência em estudar. Elas não gostam de estudar porque estudar é chato. Ok, a gente vai combinar nesse ponto, tá? Estudar é chato, sim. Só que, se eu entendo, se eu percebo que estudar vai me fazer ter mais resultados, estudar começa a não ficar tão chato assim, percebe? Então, se você estuda e coloca em prática aquilo que você aprendeu e aquilo te dá resultado, pronto. Você começa a achar que estudar é uma coisa que não é tão chata assim. Mas por que acontece então das pessoas não insistirem? Porque elas colocam em prática muito pouco. Eu vou te ensinar aqui uma regra de ouro quando você estuda uma nova habilidade. Você está aprendendo uma nova habilidade e aí você, o que normalmente as pessoas fazem? Pega aquela habilidade, testa ela, testa aquilo que ela está aprendendo, não deu certo uma vez, não deu certo 2 vezes, a pessoa desiste. Ela desiste. Sabe quanto tempo levou para eu poder aprimorar minha técnica de rapport? Rapport é conexão, né, com as pessoas. Levou quase 1 ano. Levou quase 1 ano para eu chegar no nível de qualidade que eu queria, no nível de excelência que eu queria. E hoje eu consigo fazer rapport, estabelecer uma boa conexão com uma pessoa desconhecida em segundos. Mas o que acontece? As pessoas aprendem uma nova habilidade e não colocam ela em prática o suficiente para ela se tornar um hábito. Então, a regra de ouro é o seguinte: coloca isso em prática por pelo menos 21 dias. O ideal é mais, mas pelo menos 21 dias. Eu vou explicar para você o que acontece na nossa cabeça. Quando você faz algo novo, quando você está começando a fazer algo novo, você tem dificuldades. Eu tenho certeza que você que dirige hoje, e dirige de forma quase automática, no início, quando você aprendeu a dirigir, você sofria bastante. Porque a sua mente não estava habituada a fazer aquilo. Então você tinha que olhar para os pedais, né, do carro, você tinha que olhar para o câmbio, você ficava preocupado, nossa, tem retrovisor dos 2 lados, tem aqui, e um monte de coisa, e tem que olhar, e tem que dar seta. Você ficava nervoso, inclusive. Por que isso acontecia? Porque para a sua mente, tudo aquilo era novidade. E hoje eu tenho certeza que você simplesmente entra dentro do carro, liga, engata a primeira e sai dirigindo sem nem pensar. Você conversa com as pessoas dentro do carro, você liga o som, você presta atenção fora, você presta atenção no trânsito para evitar, né, acidentes, enfim, você faz um monte de coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá na sua cabeça foi criado o que a gente chama de caminho neural. O que é um caminho neural? É um atalho na sua cabeça que a sua mente ela pensa assim, peraí, essa pessoa está fazendo isso muitas vezes, isso deve ser importante para ela. Deixa eu criar um atalhozinho aqui para a gente se preocupar com outras coisas, porque isso que ela está fazendo aqui eu já vou deixar no automático. É como escovar os dentes. Você não presta mais atenção para escovar os dentes. Você simplesmente vai lá e escova os dentes. Você não precisa nem pensar. Imagina isso. O que é então esse caminho neural? São os hábitos que se instalam em você quando você repete alguma coisa.
E aí você aprende uma habilidade nova e não repete ela o suficiente para criar um caminho neural. Quando é que isso vai ficar tranquilo para você fazer, confortável para você fazer? Nunca. Se você não insiste naquilo a ponto de criar um caminho neural, nunca vai virar um hábito, percebe? Se você acha que isso faz sentido, escreve aí, faz sentido. Escreve aí, se isso faz sentido para você. Faz sentido isso para você? Que para você criar um hábito novo, um caminho neural, você tem que insistir nas coisas. Faz sentido isso? Exatamente. Faz todo sentido. Então, nesse sentido, você precisa insistir nas coisas novas que você aprende. Você precisa insistir nas coisas novas que você aprende. Você aprendeu uma coisa, você coloca em prática, muitas vezes, até que aquilo se torne um novo hábito, até que aquilo faça parte de você e você faça aquilo no automático. Então, qual que é o primeiro passo para corrigir o primeiro erro? O primeiro erro é que as pessoas não gostam de estudar. Por que elas não gostam de estudar? Geralmente, elas não gostam de estudar porque elas não veem resultado naquilo que elas estudaram. Eu já vi pessoas me dizendo que leram o livro GoPro, por exemplo. Se você não leu o livro GoPro, olha bem aqui para mim. Se você trabalha com marketing de rede e não leu o livro GoPro, que vergonha. Você tem que ler esse livro. Esse livro é o livro de cabeceira de quem trabalha com marketing de rede. Mas eu já vi profissionais de marketing de rede que leram o livro GoPro e não colocaram em prática. Leram o livro GoPro e me disseram assim, puxa, eu não sei como fazer uma lista. Percebe? Então o que eu desconfio que aconteceu? A pessoa leu o livro, falou, puxa, na hora a pessoa olhou para o livro, falou, nossa, faz todo sentido isso daqui. E começou a fazer. Só que ela começa a fazer uma coisa e não insiste. Por quê? Porque o ser humano é imediatista. O ser humano, ele quer resultados para ontem. E existe um princípio na natureza, que é o princípio da lei da colheita. Você não colhe antes de plantar. Você precisa plantar para depois colher. Então o que seria isso? Você precisa ler, colocar em prática e insistir, insistir, insistir. Então é o que eu chamo de CPR, que eu aprendi com o meu querido Jerônimo Temel. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. CPR, conhecimento, prática e repetição. Então você precisa ler algo e já colocar em prática e insistir naquilo, repetir muitas vezes. E o que é que vai acontecer quando você fizer isso? Vai se criar um caminho neural. E aí você vai ver resultados. E aí você vai começar a entender que estudar é muito bom. Estudar uma nova habilidade é muito bom. Eu estou sempre estudando, eu leio em média um livro por mês. Fora as coisas que eu estudo em paralelo. Agora estou estudando Design Thinking e estou estudando Green Belt, que é um tipo de processo de qualidade. Então olha só que interessante. O primeiro erro, o profissional de vendas não gosta de estudar. Como que corrige esse erro? Estudando e repetindo. Estudando e repetindo. Aí você vai começar a ver resultados e vai passar a gostar de estudar. Porque se você não estuda é porque você não gosta. E você não gosta porque você não vê resultados. E quando a gente tenta uma coisa e não dá resultado, é complicado. Você fica chateado. Poxa, eu estou fazendo uma coisa e não está dando resultado, você para. Só que eu vou te convidar a insistir. E se você insistir, você vai gostar de estudar. E é necessário estudar para você ter os 3 conhecimentos que eu te falei. Conhecimento do mercado, conhecimento de produto e conhecimento do cliente. Beleza? Esse foi o primeiro erro que a gente ainda comete em vendas. Agora eu te desafio a compartilhar essa live para trazer mais pessoas para eu falar do segundo erro que a gente ainda comete em vendas. Compartilha essa live agora, chama as pessoas que não vieram para a gente falar sobre o nosso segundo erro.
Vamos lá. Ok. Obrigado, Vanessinha, obrigado. Ok, segundo erro que a gente ainda comete em vendas, falta de constância. Falta de constância. O que é isso, Átila? Bom, o que acontece quando as pessoas aprendem uma... Cleia, obrigado pela presença, querida. O que acontece quando as pessoas aprendem uma coisa ou começam em alguma atividade nova? É muito comum isso, a pessoa está empolgada, né? Está entusiasmada, está pilhada, está cheia de gás e ela vai com tudo para cima. É muito comum isso acontecer. No início de tudo que você faz, você começa com muito gás, começa com muita força. Mas o tempo passa, os nãos aparecem. O que é o não? É a pessoa que você tentou vender alguma coisa e ela te disse não. O não aparece e você fica chateado e diminui a sua energia. E aí você que fazia 10 contatos por dia, agora você faz 5. E acredite, eu atendo pessoas em mentoria individual que elas estão travadas a ponto de não sair de casa e não falam com ninguém. Como que vai ter resultado? Não tem resultado. Por quê? Porque algo aconteceu e a pessoa não teve constância. E constância, gente, é o seguinte, é fazer todo dia aquilo que você precisa fazer. Deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui para a gente falar sobre o não, tá? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você vai tentar vender alguma coisa para alguém e a pessoa te diz não, você fica chateado ou fica feliz da vida? Responde aí para mim. Quando uma pessoa te diz não, você fica chateado ou feliz da vida? Responde aí nos comentários. Você foi vender, a pessoa disse não. Como é que você fica? Você fica chateado ou você comemora? Deixa eu ver o que você fala. Jaqueline tá vacinada, né, Jaqueline? Vamos lá. Responde com sinceridade se você fica chateado ou fica feliz da vida quando você recebe um não. Chateada, chateado. Diego, legal. Chateado. Muito bem. Fica triste, Jennifer. Giovana também. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro eu vou falar e depois eu explico, tá? Eu comemorava, quando eu tava nas vendas, só nas vendas, fazendo só isso na rua, eu comemorava cada não que eu recebia. Eu vou explicar por quê. Eu não sou louco, não. Eu não sou maluco. Mas eu comemorava o não. Eu comemorava o não por um motivo muito simples. A taxa de conversão, presta bem atenção nisso. Anota. A taxa de conversão média de um vendedor no Brasil é de 30%. Ou seja, de cada 10 pessoas com quem você conversa, normalmente você vende para 3. Tá? Isso em média. De repente você tem menos conversão, de repente você tem mais conversão, mas em média, um vendedor no Brasil ele tem uma taxa de conversão de 30%. Que significa que a cada 10 pessoas que você fala, 3 compram e 7 te dizem não. 7 entre 10 pessoas te dizem não, na média do vendedor brasileiro. Muito bem. Dito isso, faz sentido para você que o não, ele é uma estatística numérica. Então, num grupo de 10, eu tenho 7 nãos e 3 sims. Faz sentido isso para você? É simplesmente uma estatística. E que cada não que eu recebo, se eu sei que tem 3 sims naquele grupo de 10, cada não que eu recebo, ele está me aproximando do sim estatístico. Vou repetir. Eu tenho um grupo de 10, eu sei que 3 ali vão me dizer sim, e eu sei que 7 vão me dizer não. Se eu já sei que vão me dizer não, eu não devia nem ficar chateado. Vamos começar por aí. Mas tudo bem, receber não também não é tão agradável, né? Mas estatisticamente falando, cada vez que eu recebo um não,
aquilo está me aproximando dos 3 sims possíveis estatísticos. Se você entendeu isso, diga eu. Se você entendeu isso, diga eu. Quero te ver, quero te ouvir. Vê se faz sentido isso para você. Ok. Então, venda é estatística. E se você é como eu, que nas aulas de matemática eu tentava fugir, porque eu odiava matemática, eu vou te convidar a repensar isso, a ressignificar isso, a gostar um pouco mais de matemática, porque venda é estatística. Venda é pura estatística. Eu já ajudei pessoas a saírem de um resultado de R$800 de vendas pessoais por mês para chegar perto de R$10.000 por mês, só entendendo que venda é estatística. Só entendendo isso. Muito bem. Só que o não ainda assim chateia. Então, para a gente acabar com essa birra, né, que a gente tem com o não, eu vou te dizer outra coisa. Imagina que o não, imagina isso, imagina que o não fosse um chute no seu traseiro. Tá? Imagina que cada não que você recebe é como se você levasse um chute no seu traseiro. Tudo bem? Se você leva um chute no traseiro, para onde que você vai? Para frente ou para trás? Qual que é a única direção possível que você pode ir se você levar um chute no traseiro? Responde aí. Se você leva um chute no traseiro, você vai para frente ou vai para trás? Pelas leis da física, se você leva um chute no traseiro, você só pode ir para frente. Não tem outra direção possível. Então, comemore os nãos. O não é seu amigo, o não é legal, o não é bacana. Com o tempo, conforme você vai gostando de estudar mais, a quantidade de nãos a cada 10 vai diminuir. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei na minha carreira como vendedor, eu tinha 3% de taxa de conversão. 3%. Eu precisava falar com 100 pessoas para vender 3. Na época eu vendia consórcios. 3. Olha isso. Eu era talvez o pior vendedor do planeta Terra. Quando eu encerrei as minhas atividades na rua como vendedor, a minha taxa de conversão era de quase 90%. 90%. Fala para mim, como seriam os seus resultados se você tivesse hoje uma taxa de conversão de 90%? Vender para 9 de cada 10 pessoas. Como estaria a sua conta bancária? Como estaria o seu resultado financeiro? Como estaria o seu emocional hoje se você tivesse uma taxa de conversão de 90%? Imagina isso. Isso é possível e não era mérito meu, porque eu era especial. Não, eu sempre odiei isso. Eu não tinha nada de diferente de você ou de qualquer outra pessoa. As ferramentas é que eram diferentes. Então o que eu fui estudar? Eu fui estudar profundamente. Eu fui estudar rapport, aí fui me formar depois coach, enfim. Eu usei tudo o que eu tinha ao meu alcance para poder ter mais resultados. E de fato eu sempre fui campeão de vendas em várias empresas por onde eu passei. Tá? Então você pode ter essa mesma taxa de conversão. Mas precisa corrigir o primeiro erro, que é gostar de estudar. E precisa corrigir o segundo erro, que é a falta de constância. Por que eu falei do não? Porque o não é um dos motivos pelos quais as pessoas perdem a constância. Constância é você fazer todo dia o que precisa ser feito. Todo dia. Não é só no dia que você está legalzinho. Não. É todo dia. Se você determinou que tem que falar com 10 pessoas por dia, é 10 todo dia. Não é só no dia que você está legalzinho. Entende? E por que as pessoas não têm constância? Porque elas tentam, falham, recebem ou não, desanimam, que é natural para algumas pessoas, até hoje, porque depois de hoje e do nosso não, eu não acredito mais que você vai ficar chateado com um não. Eu quero que você comemore. E aí as pessoas param de fazer, porque elas começam a plantar algumas crenças na sua cabeça. Crenças do tipo, não adianta, eu faço, mas não dá resultado. As pessoas estão sem dinheiro. A concorrência, isso. O mercado está em crise. E elas começam a comprar essas desculpas
Olha que interessante. Na mesma empresa, tem gente que está vendendo 10 mil por mês. Na empresa que você trabalha hoje. Na empresa que você trabalha hoje, tem pessoas vendendo 10 mil por mês de vendas pessoais. Na mesma cidade, os mesmos produtos que você tem para vender. Então, é o mercado? É algo fora de você? Não é. Nunca é. O fator determinante nunca é algo fora de você. É tudo dentro de você. Você é o seu maior desafio. De verdade. Eu faço isso há mais de 3 anos. Eu sei o que eu estou falando. O seu maior desafio é você. Você precisa trabalhar em você. Trabalhe em você para depois trabalhar na sua empresa. Trabalhe em você. Cure as suas limitações. Rompa essas travas que estão te segurando e mantenha a constância. Se você determinar que tem que fazer uma coisa, faça aquilo todos os dias. Ah, mas eu comecei a fazer e não deu resultado. Insista! Insista, porque o resultado virá. Porque não é de um dia para o outro que você vai construir uma taxa de conversão de 90%. Você vai construir isso ao longo do tempo. Mas se você desistir, então não existem fracassados, existem desistentes. Percebe a diferença? As pessoas não fracassam, elas desistem no meio do caminho. Ah, isso não é para mim. Ah, bem que eu falei, quando me convidaram para esse negócio, bem que eu falei que eu não dava para vendedor. Eu não sabia vender. Percebe? Você vai comprando essas desculpas. E aí na mesma empresa, na mesma cidade, os mesmos produtos, tem gente vendendo e ganhando dinheiro com isso. E ganhando muito dinheiro com isso. Então eu queria que você internalizasse isso. Constância é você fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito, mesmo que naquele dia não dê resultado. Mesmo que naquele dia você sai, fala com 10, não vende para ninguém. Aí você vai falar assim, ah, mas o Átila disse que era 30% de taxa de conversão em média. Mas é uma média. É uma média. Isso não é uma mágica. Sabe, não existe uma fórmula mágica, gente. Porque a gente está tratando de seres humanos. E os seres humanos têm desafios. Então, pensa nisso. Constância, fazer todos os dias o que tem que ser feito. O que te impede de fazer isso? A falta de resultado. Entenda que a falta de resultado também é parte do processo. Você também precisa ir errando e ir aprendendo. Então, recapitulando. Primeiro erro, as pessoas não gostam de estudar. Segundo erro, a gente não tem constância. E se você compartilhar agora essa live de novo, eu vou falar do terceiro erro, tá? Compartilha aí. Pra gente falar do terceiro e último erro e fechar a nossa live, que eu tô adorando. Vai lá, compartilha. Compartilha! Legal, 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 legal. Vamos falar do terceiro erro. O terceiro erro que a gente ainda comete em vendas. O profissional não pede ajuda, ele não busca ajuda. Tá? Muita gente até que já me procurou, a pessoa chega e diz, nossa, faz 1 ano que eu estou ensaiando para buscar ajuda. 1 ano, gente. 1 ano já era para ter subido o patamar da empresa, sabe? 1 ano já era para estar com muito mais resultado em vendas. 1 ano era para não estar mais devendo para ninguém. 1 ano é muito tempo. Se você não faz nada hoje, daqui 1 ano vai estar tudo igual. Não mudou nada. O tempo vai passar de qualquer jeito. O tempo vai passar 1 ano. 1 ano vai passar, quer você queira ou não. Esse tempo vai correr. Se você não fizer nada, nada vai mudar. Isso é uma certeza. Então, as pessoas têm resistência em pedir ajuda, em buscar ajuda. Elas têm resistência com isso. Porque, às vezes, às vezes, gente, é uma palavrinha de 3 letras chamada ego. Às vezes, por conta do ego, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu até coloquei outro dia um post assim. Eu não estou tendo resultado. Por que você não busca ajuda? Porque eu quero fazer do meu jeito. Então tá. Se você está fazendo do seu jeito
e não está tendo resultado, qual o problema de você pedir ajuda? Qual o problema de você buscar ajuda? Será que você vai morrer de vergonha por causa disso? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você não pedir ajuda. E tem gente que tem essa resistência em pedir ajuda. Ok, buscar ajuda tem várias formas. Eu vou falar algumas delas para vocês. Você pode buscar ajuda num livro. Você pode simplesmente ler um livro e isso mudar a sua visão sobre o seu negócio. Eu já vi pessoas lerem um livro e resolver um monte de problemas a partir de um livro. Olha que legal, que bacana isso. Você pode assistir uma palestra. Você pode seguir uma pessoa que tem muito resultado naquilo que você está querendo fazer. Você pode fazer um curso online. Tem pessoas aqui que inclusive são meus alunos de curso online. Você pode contratar uma pessoa para te mentorear, para te conduzir. Ou seja, existem várias formas de você fazer isso. Eu vou ensinar uma outra agora para você, chamada modelagem. Presta bem atenção nisso. Modelagem, anota, tá? Eu vou explicar o que é e como que você faz. Modelagem é uma forma de aprendizado mais acelerada. Modelar uma pessoa é copiar os microcomportamentos daquela pessoa e aí você vai ter o mesmo resultado que ela. Como que funciona? Primeiro passo, você vai encontrar uma pessoa que tem o resultado que você está querendo ter. Presta bem atenção nisso. Você vai procurar uma pessoa que já tem há um bom tempo, não é uma pessoa que está conseguindo fazer isso agora, não. A pessoa já faz isso há um bom tempo, é uma referência. Já que a gente está falando de vendas, então vamos falar sobre uma referência em vendas. De repente tem uma pessoa que você conhece que vende muito bem, tá? Pensa nessa pessoa. Faz de conta que você está querendo vender mais. Então, o que é modelagem? Tá? Falando aqui sobre o terceiro erro, que as pessoas não buscam ajuda. Uma forma de buscar ajuda é através da modelagem. Então você vai chegar nessa pessoa e vai falar com ela assim, olha, eu admiro muito você nas vendas. Eu acho que você é uma referência para mim nas vendas. Você vende muito bem, vende com facilidade. Eu queria que você me contasse quais são as 10 coisas que você faz e que você acredita que te ajudam a vender mais. Me conta 10 coisas que você faz e que você acredita que sejam responsáveis pelo seu resultado em vendas. A pessoa vai dizer, olha, eu acordo tal hora, você anota, acordar tal hora. Eu leio um livro sobre vendas por mês, ler um livro sobre vendas por mês. Eu invisto X% do que eu ganho em capacitação, em aprimoramento. Coloca, certo? Aí você anota e copia tudo que essa pessoa te falar, são 10 microcomportamentos. É claro que se ela te disser algo que não tem nada a ver com vendas, por exemplo, eu tenho uma bolsa da marca tal. Isso não está diretamente relacionado ao sucesso em vendas, tá? Ter uma bolsa de uma determinada marca. Eu tenho uma bolsa Louis Vuitton. E eu acho que por causa dessa bolsa Louis Vuitton é porque eu vendo muito. Bobagem. Ninguém vai vender mais só porque tem uma bolsa da Louis Vuitton. Então você não leva isso em consideração. Se ela te disser algum microcomportamento dela que você percebe que não tem nada a ver com vendas, você anota, mas você não vai repetir isso. A não sei que você queira, mas você já sabe que não vai dar resultado em vendas. E aí o que você faz? Pega esses 10 microcomportamentos e copia eles 100%. Se a pessoa falou lá que acorda 5h45 da manhã, você vai acordar 5h45 da manhã. Você tem que copiar os microcomportamentos dessa pessoa. O que é que vai acontecer? Em um espaço muito menor de tempo, você vai ter o mesmo resultado que aquela pessoa teve. Então, modelagem é uma forma de você buscar ajuda, de você aprender coisas que você não sabe e ter resultados de forma acelerada. Então, eu falei aqui livro, falei palestra, falei cursos, né? Falei a modelagem. Isso tudo vai depender da profundidade. Nem pisca agora, presta bem atenção. Vai depender da profundidade do seu desafio. Eu explico. Às vezes, nós temos desafios comportamentais, às vezes a gente tem dificuldades, problemas a serem vencidos,
que estão num nível mais rasinho ou mais profundo do nosso comportamento. Então tem coisas que estão muito profundas e tem coisas que estão mais superficiais. Tudo bem? Então tem coisas mais no rasinho, por cima, e tem coisas lá no fundo do nosso ser, do nosso jeito de se comportar. Uma coisa muito profunda é difícil você resolver com uma solução superficial. Vou explicar. Se você tem um desafio muito profundo, comportamental, vai ser difícil você resolver só lendo um livro, entende? Porque o livro é uma coisa que vai depender muito da sua interpretação, da atenção que você está dando naquele momento. Então, uma coisa mais superficial. Não dá para resolver um problema profundo com uma solução superficial. Por outro lado, se você tem um problema muito superficial, não precisa investir numa solução muito profunda. Assistir uma palestra já resolve. Assistir uma palestra com 2, 3 dicas, de repente um vídeo desse aqui, você tem um desafio superficial, você já resolveu. Olha que legal. É por isso que eu gosto de fazer lives, porque eu sei que muitos desafios, muitos problemas, seja bem-vindo, Romário, meu coach, lá de Rondônia. Obrigado, querido, pela presença. De repente eu sei que muita gente tem desafios mais fáceis de resolver. A pessoa assiste uma live e depois me chama no privado e fala, nossa, você mudou meus resultados. Uma live, olha que legal isso. É por isso que eu adoro fazer live, porque eu sei que tem gente que tem também desafios simples. Se você tem desafios mais profundos, a minha sugestão é que você procure um profissional na sua cidade, um profissional que você confie, para ser o seu mentor, o seu coach. Karen, seja bem-vinda, minha querida. Karen, minha coach lá de Brasília. Seja bem-vinda. Obrigado pelo carinho da sua presença. Então, você precisa avaliar o seguinte: como que eu vou saber se o meu problema é raso ou é profundo? Como que eu vou saber se ele é superficial, fácil de resolver, ou se ele está muito profundo, mais complicado para resolver? É fácil. Você tenta perceber há quanto tempo você está com esse problema sem conseguir resolver. Tenta perceber faz quanto tempo que você está lutando contra isso e já leu livros e não resolveu, já fez cursos e não resolveu, já viu palestras e não resolveu, já viu lives. Imagina, se esse problema não foi resolvido com essas soluções mais superficiais, então você deveria procurar um mentor ou um coach. Por quê? Porque um mentor ou um coach, ele vai tratar do seu caso individualmente. Ele vai tratar do seu desafio de forma personalizada. Ele vai profundamente naquele desafio e te ajuda a sair de lá. Então, se você tem um problema há muito tempo tentando resolver e não consegue, você deve procurar um mentor ou um coach para te assessorar nisso, para te ajudar nisso. Entende? Então, em resumo, o que a gente viu hoje? 3 erros que a gente ainda comete em vendas. Primeiro erro, a gente não estuda. E você aprendeu por que a gente não gosta de estudar, porque a gente não vê resultado, não insiste, não cria um caminho neural, não cria um hábito, e aí acha que estudar é muito chato e não vale a pena. O segundo é falta de constância. Entre os motivos pela falta de constância está a nossa baixa resiliência em receber nãos. Você recebe nãos, fica chateado e não dá constância, não continua fazendo tudo que deveria fazer. O terceiro erro é não buscar ajuda. Então as pessoas leem pouco, estudam pouco e quando precisam não buscam ajuda. Se você nunca procurou um profissional, procure um profissional, faça as contas. É simples, faz as contas. Se eu tivesse 80% de taxa de conversão, Andresa, mais uma coach minha, obrigado querido, obrigado. Ricardo, meu amigo de infância, nossa, quanta honra ter você aqui, meu querido, obrigado mesmo. Então, se você não está tendo resultados, pensa o seguinte: quanto você já perdeu, tá? Faz as contas mesmo, matemática, financeiro ali. Quanto você já perdeu por conta desse desafio comportamental que você tem? Quanto você já perdeu? E quanto você iria investir num profissional, num coach ou num mentor, e aquele resultado que ele te daria, se compensaria ou não aquilo que você está perdendo todos os meses? Há quanto tempo você está perdendo? Então, sei lá, faz de conta que você está perdendo esse dinheiro de vendas e de resultado faz 1 ano. São 12 meses. Faz de conta que todo mês você está perdendo R$1.000, todo mês.
você já levou um prejuízo de R$12.000 por não ter feito nada. Ok. Se você não fizer nada hoje, você pode ter no próximo ano mais 12 mil de prejuízo. Então, se você achar um profissional que cobre qualquer valor menor do que isso, você já está ganhando. Presta bem atenção, tá? Você já está ganhando. Então, eu vou te convidar a repensar essas três coisas, esses três erros que você pode estar cometendo em vendas. Se você não está na minha lista de transmissão ainda, aqui na minha página tem lá as instruções para você entrar. Eu tenho aqui pessoas que eu já ajudei, a Karen, a Jaqueline, a Andressa, o Romário, o Ricardo, que podem atestar, a Raquel que entrou agora, o quão importante é você ter uma pessoa para te ajudar como mentor em venda. Então, leva isso em consideração. Se você tiver a curiosidade para saber, me chama inbox. O objetivo maior da live não era esse, mas é das formas, né? Uma das formas de você evitar o terceiro erro, que é não buscar ajuda. Então, se você está perdendo dinheiro com isso e quer resolver, dá uma chamada ali no privado, me chama no meu WhatsApp, enfim. E se você ainda não está na minha lista de transmissão, entra lá. É só mandar lá, bora vender para mim, o meu número está aqui na página. Eu vou ter o maior prazer em fornecer conteúdos semanais gratuitos de qualidade para você. Toda semana, eu adoro fazer isso. E vou fazer mais lives. E eu tenho certeza que eu vou poder contribuir para vocês com os resultados que vocês estão tendo em vendas. Gente, bora vender, bora colocar isso em prática. Bora sair para a rua, falar com gente, estudar pessoas, estudar mercado, estudar produtos. E ter mais resultados com isso que vocês escolheram fazer. É uma profissão das mais nobres, no meu ponto de vista, adoro fazer isso. Vendo até hoje, né, nos meus contratos de mentoria e coaching, enfim, não vendo mais produtos na rua, sinto falta, faz tempo que eu não estou na rua vendendo, sinto falta disso de verdade, mas aí eu mato minha saudade falando sobre vendas, falando nos treinamentos, nas mentorias e tudo mais. Adorei mais uma vez fazer essa live para vocês. Chama as pessoas para a lista, chama as pessoas para acompanhar o meu trabalho na minha página. E se você tiver alguma dúvida sobre mentoria e coaching, me procura que eu tiro essas dúvidas para você, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra aqui mesmo na minha fanpage nas próximas oportunidades. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Amo vocês. Obrigado mesmo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.